Boa noite a todas e todos. Está começando agora a nossa live Rebelião Negra e Antirracista. Meu nome é Luiz, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou militante da Juventude Vamos à Luta. E eu vou estar mediando hoje esse debate, que vai contar com a participação da Natália Granato, que é da Comissão de Negros e Negras da CST-PSOL e da Coordenação Nacional da Juventude Vamos à Luta, e do Jorge Ribeiro, que é professor da Rede Pública Municipal do Estado do Rio de Janeiro, e também é a Comissão de Negros e Negras da CST. Vocês provavelmente devem estar acompanhando, devem ter acompanhado todas as mobilizações, enfim, a repercussão gerada pelo caso do assassinato covarde do George Floyd, um trabalhador negro nos Estados Unidos, por um policial branco, e toda a repercussão que o caso gerou, com grandes manifestações de massa, primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente teve um pouco também disso, mas além dessa ressonância desse movimento internacional, a gente tem algumas pautas específicas, além dos ataques do governo Bolsonaro, a questão da Fundação Palmares. Mais recentemente, a gente viu, por exemplo, estourar uma série de denúncias de fraudes em sistemas de cotas em universidades federais, e que reforça também, a necessidade de a gente estar defendendo a importância da política de cotas, enfim, exigir que existam mecanismos que permitam que elas sejam implementadas da maneira correta, A ideia desse debate hoje é justamente tentar entender o que está acontecendo, tentar entender melhor o que é essa rebelião negra e antirracista que está percorrendo o mundo. E para isso a gente vai começar ouvindo a Natália, que vai falar para a gente da questão internacional, desse aspecto mundial, da conjuntura, e depois a gente vai ouvir o Jorge, que vai tratar mais especificamente da questão brasileira, a questão do racismo estrutural no Brasil, a questão da população negra diante dessa pandemia e das mortes, enfim. E cada um deles vai ter 10 minutos para falar. A ideia é que cada um por cerca de 10 minutos, e depois a gente abre as dúvidas, enfim, para os comentários, para as questões que forem surgindo. E é bom lembrar, então, que vocês podem colocar aí nos comentários, se tiverem questionamentos, se tiverem contribuições a fazer, que na medida do possível a gente vai estar adicionando no debate depois. Eu passo agora, então, a palavra para a Natália, que tem 10 minutos. A palavra é tua. Valeu, Luiz. Boa noite, galera, para todo mundo que está chegando, para participar do nosso debate hoje. Também, como Luiz, sou da Juventude Vamos à Luta e da Comissão de Negros e Negras da CST, Também sou estudante de História, futura professora aí. Então, vamos iniciar o debate. Eu acho que é bastante importante esse debate que a gente vai realizar, está realizando hoje, há cerca de uma semana atrás, um pouco mais, nós tivemos o assassinato do George Floyd pelo Derek, que é um policial branco, e aquela abordagem, o assassinato dele acabou sendo gravado e correu o mundo, gerando bastante repercussão, bastante raiva, das pessoas que assistiram aquele assassinato, com aquele policial com o joelho em cima do pescoço do George Floyd, e cada pessoa que assistiu aquilo se sentiu, de alguma forma, sufocada por aquele assassinato, George Floyd pedindo 10 vezes, muitas vezes, dizendo que ele não conseguia respirar, e ainda assim aquele policial continuou, e todo o corpo que estava envolvido naquela operação também, porém, a gente sabe que não é o primeiro caso, pode não ser o último. A diferença é que ele foi gravado e correu o mundo, o assassinato do George Floyd, na verdade, escancara o que acontece em todos os países que tiveram negros que foram sequestrados da África, que passaram por um processo de colonização, e como o racismo ele se revela na nossa sociedade,
e de forma ainda mais brutal nos países capitalistas, né? E rapidamente explodiu uma mobilização gigantesca nos Estados Unidos, que segue ainda hoje. São mais de 610 cidades em marcha, literalmente colocando fogo e ameaçando o governo do Donald Trump, que sempre foi um governo racista, anti-imigrante, que tentou fechar as portas do país para imigrantes negros, hispânicos, latinos. É um governo que colocou e separou famílias negras nos Estados Unidos, colocou em jaulas, né? Porque é assim que os governos capitalistas, é assim que esses governos atuam e enxergam as pessoas negras. Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, no Haiti, na República Dominicana, em outros países que têm uma população majoritariamente negra, né? Mas a resposta que tem dado o movimento negro nos Estados Unidos, com apoio de pessoas não negras, que são antirracistas, que estão na rua nesse momento, foi a altura dessa violência contra a população negra e afro-americana, né? E a gente tem acompanhado de perto e visto qual é a cara desse movimento, né? Dizendo que se não há justiça, não vai ter paz, né? E seguem as mobilizações, que é a melhor ferramenta para a gente lutar contra a violência policial, lutar contra o racismo, né? Que se expressa de diversas maneiras na nossa sociedade, não só na violência policial, né? Mas no desemprego, na falta de condições sociais para que as pessoas negras tenham condições de ter o mínimo de dignidade para viver. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente entender em qual contexto acontece essa mobilização no coração do imperialismo, né? Acontece num contexto de um país que tem o maior número de contaminados no mundo, né? E assim como o Brasil, as pessoas que mais morrem nos Estados Unidos são pessoas negras, né? Somos nós que perdemos maior renda durante essa pandemia, num país que tem aí mais de 40 milhões de desempregados, né? Por isso tem um apoio popular muito forte, né? O assassinato do George Floyd, de certa forma, como disse um pastor batista americano dizendo que o George Floyd mudou o mundo, né? E se antes, né, os Estados Unidos saqueava outros países, levava guerra a outros países, algo que segue fazendo, agora o movimento Vidas Negras Importam e a classe trabalhadora negra americana tem exportado a luta que tem entusiasmado milhares de ativistas no mundo inteiro, né? E conta com um apoio popular muito forte, né? Apesar de toda a campanha do governo Donald Trump contra os manifestantes, dando carta branca para que os supremacistas brancos atuem e a Guarda Nacional também atue, reprimindo, 74% da população americana apoia as mobilizações que estão ocorrendo, né? Não à toa a gente tem visto figuras importantes da cultura, do cinema, do esporte, apoiando as mobilizações e também fazendo parte delas, né? É um estopim de um governo extremamente racista, que tem empobrecido cada vez mais a sua população, e o estopim foi a morte do George, né? Que tem uma importância muito grande, porque acontece no país, o maior país imperialista do mundo, né? Um país que passou por uma segregação racial muito
profunda, né? Pessoas negras não podiam estudar na mesma escola que pessoas brancas, não podíamos usar assentos no transporte que outras pessoas brancas, e que agora é hora de lutar por reparação, né? E seguir apoiando essa luta, e isso também tem tido eco, né, em outras partes do mundo, né? A Alemanha teve ato gigantesco, a Nova Zelândia, a própria Inglaterra também teve uma mobilização muito importante recentemente, e isso também tem chegado no Brasil com bastante força, né? E é importante também a gente verificar que tanto o governo Trump e o governo Bolsonaro são dois governos racistas e negacionistas, né? Enxergam na pandemia, nesse momento grave que tem assolado o mundo, uma oportunidade de higienização social, de higienização racial, né? Então, é muito importante a nossa solidariedade internacional, seguir o exemplo do que tem acontecido nos Estados Unidos para enfrentar o nosso próprio governo, né? Uma mobilização gigantesca que fez algo que a gente nunca tinha visto antes na história, que é colocar um presidente dos Estados Unidos para se esconder como um rato dentro de um bunker subterrâneo, né? Que mostra a força dessa mobilização antirracista nos Estados Unidos. Para ir tentando concluir, né, nessa primeira abertura, é importante colocar também qual tem sido o papel do Partido Democrata nessa mobilização, né? O estado de Minnesota é governado, né, por um democrata, né, que rapidamente pediu aí a Força Nacional de Segurança para reprimir a população, né? E outras figuras importantes, como Bernie Sanders, deu um apoio muito tímido à mobilização e até o momento não tem convocado as mobilizações, não tem colocado o seu prestígio a serviço da luta antirracista. Bem como é algo que o Barack Obama, né, não utilizou em nenhum momento, não deu nome aos bois, né, não disse que o que aconteceu foi assassinato, foi racismo por parte da polícia americana, e infelizmente saudou outros profissionais da polícia, aqueles que supostamente têm cumprido bem o seu papel, né? A gente acha que não é esse o papel de uma figura que tem uma representação importante para um setor, né? Que mostra os limites do Partido Democrata enquanto alternativa. Então, acho que um saldo que a gente pode ter dessa mobilização é a construção de movimentos sociais sólidos, é a oportunidade para que se rompa o bipartidarismo nos Estados Unidos, né, entre republicanos e democratas, e no bojo dessas mobilizações construir uma alternativa política de esquerda independente que esteja conectado com essas mobilizações e com os anseios de quem agora está na rua. Por fim, dizer que a gente segue numa campanha internacional de solidariedade para que se tenha justiça, para que se tenha reparação. A gente faz parte da Unidade Internacional dos Trabalhadores, né? Somos a seção brasileira da UIT e a gente tem levado adiante uma campanha de solidariedade internacional com plaquinhas. Então, seria importante quem está assistindo se somar também a essa campanha, mandar a sua foto, mandar a sua plaquinha para a gente apoiar essa luta, que com certeza não é uma luta só dos negros afro-americanos, é uma luta também
que é nossa e que é muito importante nos solidarizar nesse momento. É isso, obrigado, Natália. Lembrando que antes de passar para o Jorge, lembrar que vocês podem ir comentando, né? O pessoal já está dando uma comentada aqui, o Lucas, o Matheus, a Laís, mandando saudações, o Tobias também. Então é bom lembrar que depois dessa fala do Jorge, a gente vai partir para a resposta, enfim, das perguntas, para quem tiver contribuição também, é só deixar nos comentários. Jorge. Bom, boa noite a todos e todas, boa noite a Natália, boa noite aos companheiros, boa noite, Luiz. Como foi apresentado, meu nome é Jorge, né, Jorge Augusto, sou professor da rede municipal, componho a CST PSOL, construo o combate e sou hoje base do CEP, né, Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. É muito importante a gente fazer esse debate, eu digo melhor, é urgente fazer esse debate na conjuntura e entender que esse debate é um debate que ele não se esgota agora. É um debate que nós temos que pensar que ele tem que ser feito, refeito em vários momentos. Então, primeiro, eu queria falar com todos e todas para entender que o racismo é uma tecnologia de controle, é uma tecnologia que se desdobra há muitos anos, né? Desde que foram raptados, pegos, seres humanos, né, escravizados. Isso é importante para a gente, né? A gente não fala escravos, a gente fala pessoas escravizadas, né? E a partir daí, né, no Atlântico, dessas pessoas que vieram construir riqueza na América Latina e na América do Norte e Caribe, a partir disso o racismo ele se desdobrou em formas diferentes em cada país, né? Ele continua sendo perverso, ele continua sendo responsável por neuroses fóbicas, como diz o próprio Attlee, que é um pensador. Ele continua trazendo miséria social, sofrimento, morte, genocídio de população, mas ele se desdobra em cada país de uma forma diferente e tem similitudes em outros, né? Eu estou falando isso por quê? Porque como me cabe falar do racismo no Brasil, para a gente fazer essa ligação do racismo como algo que acontece em toda a diáspora africana, né, é importante colocar que no Brasil o racismo ele não teve diretamente um apartheid como nos Estados Unidos, né? Primeiro, vamos conceituar a raça. Raça para a gente é um conceito político. A gente entende que raça foi uma invenção construída pelo branco colonizador, tá? Para subjugar corpos e usar esses corpos como mercadoria, usar esses corpos como trabalho e criar riqueza, né? E aí, se a gente falar da acumulação primitiva do capital, a gente tem que falar da escravização de pessoas humanas. Bom, então, partindo disso, a gente entende que essa fabulação, que é a raça que eles inventaram, hoje, para a gente, é um conceito político-sociológico que a gente não abre mão. Então, a gente entende hoje raça como um conceito político. A raça negra hoje, o corpo negro, é um corpo político. O corpo de homens e mulheres negras que se colocam na sociedade brasileira são corpos políticos. Então, vamos lá. Racismo estrutural e racismo institucional no Brasil, para a gente falar disso. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de algo que se estrutura nas relações sociais e econômicas brasileiras. Quando você tem, né, a abolição da escravatura, você cria fabulações, primeiro na escravidão e pós a escravidão, você cria ideologia, você cria conceitos que se estruturam no pensamento das pessoas, se estrutura no dia a dia, se estrutura nas relações sociais, se estrutura nas relações econômicas. Ela tá. Então, vamos falar de racismo e raça como ideologia que coloca pessoas, seres humanos, como inferiores, tá? Você tem a abolição da escravatura, você não cria políticas de inserção dessa população no Brasil, para que essa população construa ou divida a riqueza social brasileira, né? Se a gente falar tanto da construção
da escravização quanto pós-abolição, nós vamos ver políticas onde teve apagamento, negação e não inserção dessa população no mercado de trabalho. Tá? Isso foi se estruturando nas relações sociais brasileiras. Né? Isso é uma questão. A outra questão é o institucional. O institucional é quando as estruturas institucionais, a igreja, a escola, a polícia, tudo isso são instituições onde elas reproduzem o racismo a partir dessas relações estruturais que foram concebidas na sociedade brasileira. Então, primeiro momento, você tem no Brasil, na construção da riqueza social, o negro não pôde entrar num primeiro momento nas fábricas, não pôde ter acesso à terra, né? Isso tudo ajudou a construir um negro e uma negra que sempre teve que se manter pelo trabalho precário. Ele entra tardiamente nas fábricas, que a gente sabe que quem entra no primeiro momento, o operariado brasileiro, tenta ser construído por imigrantes europeus, né? E você tira essa massa negra de acesso ao trabalho num primeiro momento. Então, assim, o trabalho precário, o trabalho de cuidadora das filhas das trabalhadoras, sempre coube a mulher negra, o trabalho onde você não tinha uma estrutura de uma malha social de apoio do trabalhador, o negro, por muitos e muitos anos ficou fora disso. Então, nisso, a gente vai começar a tentar discutir miséria, construção de favela, violência e outras coisas mais. Bom, no seio dessa relação estrutural e institucional, no Brasil, foi criada uma outra ideologia, que foi uma ideologia importante para tentar manter a equidade social sem vamos dizer, uma rebelião negra desde sempre no Brasil, que foi a ideologia da democracia racial, uma falácia, uma mentira, que tentou convencer as pessoas que o Brasil foi construído por várias raças e não tínhamos problemas sociais. Todos nós vamos dar as mãos, negros, brancos e índios, que nós somos parte de uma grande nação brasileira. Uma falácia, uma mentira, que no fundo, era para dar conta e para convencer a população de que aqui não existia racismo. Isso, durante muitos e muitos anos, construiu o pensamento social brasileiro. O que a gente pode notar com isso? Dos anos 70 para cá, no Brasil, isso começou a ser discutido, rediscutido, produções acadêmicas, movimentos sociais, aí a gente pode falar do movimento negro unificado. Se a gente for um pouco antes ainda, o teatro experimental negro, a Frente Negra. Tudo isso foram movimentos negros que começaram a denunciar essa falácia. O movimento negro unificado foi super importante em determinado momento para discutir essa questão do negro como uma população que foi colocado à margem da construção da riqueza social brasileira. Bom, o que isso tudo começou a ser discutido que é importante para a gente? Começou-se a discutir que realmente a miséria tem cor, o genocídio de uma população tem cor, a quantidade alarmante de pessoas que fazem parte da população carcerária no Brasil tem cor. A pirâmide social do Brasil, onde as mulheres negras acabam ficando lá embaixo, né? E aí a gente vai falar do trabalho mais precarizado, de quem mais sofre, tem cor. Tudo isso constrói, né, o pensamento social brasileiro. E o movimento negro unificado começa a denunciar os vários movimentos negros. Bom, junto com isso, a gente pode falar de uma tese chamada necropolítica, que hoje todo mundo fala. Necropolítica. Necropolítica é uma tese que um pensador camaronês, o Attlee, ele traz para a discussão para falar sobre a política do Estado do deixar morrer população, de deixar morrer. É uma tese que ele cunha, amplificando uma tese do Foucault, que hoje as pessoas começam a entender que a burguesia ela elege que corpo, que público, que pessoa pode viver nessa sociedade e qual público, qual pessoa, qual ser pode morrer. Nós estamos falando de seres humanos.
Se a gente entender que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, durante uma pandemia, a falta de uma política social consistente, uma falta de uma política para a classe trabalhadora, mostra que quem mais está morrendo, mais está sofrendo é uma população negra, fica bem claro para a gente o que quer dizer uma tese de necropolítica. Né? É isso. É você, dentro do racismo institucional do Estado, junto com o racismo estrutural, construir no pensamento, e inclusive com ações, que população pode morrer. O que está acontecendo na pandemia hoje no Brasil é a denúncia clara de falta de política de anos e anos e anos para uma determinada população brasileira, que é a grande quantidade, né, de pessoas no Brasil, que forma o Brasil no último censo. Nós temos mais de 50% de negros e pardos no Brasil, e como que essa população é que mais sofre com a falta de políticas sociais. Bom, e aí, eu não sei quanto tempo me falta, mas para poder tentar avançar mais, pegando a questão do movimento negro unificado, pegando tudo que a gente tem aí de acúmulo dos últimos anos, hoje a população negra entende que o que acontece na inserção de uma operação da polícia dentro da favela e qual corpo está mais a perigo nessa inserção é o corpo negro. Hoje, a população negra brasileira já tem um acúmulo que se aproxima do que está acontecendo de acúmulo do movimento negro americano. Isso é importante, isso é importante. A morte do George Floyd nos coloca uma tarefa, que é a tarefa de entender hoje que o racismo, na conjuntura, está no centro e junto com várias lutas que estão se conflagrando a partir da pandemia. A pandemia, além de ser uma denúncia clara do capitalismo e das políticas neoliberais no mundo, tá? A pandemia está desnudando a falta que o Estado, de um Estado consequente, de um Estado forte, faz, né, com essas políticas. A morte. Nós estamos vivendo sobre o domínio da morte. E os corpos mais fragilizados nessa são os corpos que mais estão morrendo. E aí a gente vai falar da classe trabalhadora, do pobre e da população negra, que anos e anos e anos e anos vem sendo aviltada do seu direito de ser. E aí é importante colocar que como que esses corpos hoje mais sofrem, né? Tanto com a falta de políticas quanto do aparelho repressor do Estado. Os vários João Pedros, Ágatas, Maria Eduardas, como nossas crianças negras hoje estão na mira, né, do fuzil da política do Estado. Como que isso acaba colocando qualquer corpo negro hoje como uma possibilidade de um corpo que tomba, de um corpo que cai na mão do Estado. A construção ideológica da figura do bandido, da figura do elemento, né, que pode trazer algo contra a burguesia, isso foi construído no pensamento social. Tem um autor que fala sobre a onda negra, porque, na verdade, o que acontece é que, se a gente entende que uma população foi raptada, escravizada, virou moeda, foi obrigada a trabalhar forçosamente, e você, no fundo, a burguesia, que é falsa no Brasil, coloca que no Brasil não existe racismo, que no Brasil não acontece isso ou aquilo, no fundo, o medo que ela tem, aí eu cito um autor muito importante para falar isso, é da onda negra. Ela tem medo da revolução negra, ela tem medo que o morro desça, e não for carnaval, como diz o poeta. Então, esse é o grande medo, porque, na verdade, a onda negra sempre teve no imaginário do branco. É por isso que nos Estados Unidos as ações são tão violentas e tem históricos de ações violentas nos Estados Unidos, inclusive de destruição de comunidades negras de classe média baixa que estavam se estruturando pós-abolição. Porque, na verdade, o medo que esteve sempre no imaginário da burguesia branca é o medo de que uma rebelião negra vá tomar o que é dela por direito. E aí, qual seria a grande tarefa que nós temos hoje, acho que no Brasil, dentro desse crescimento
né, que a morte do George Floyd acabou impondo ao mundo, uma agenda, né? Foi imposta uma agenda de luta, uma agenda que vá para a rua. Todos e todas que possam hoje, né, junto com as centrais sindicais, movimentos sociais, né, partidos políticos de esquerda, né, de esquerda de fato, e aí é o papel que a esquerda tem que ter de ser consequente na luta. Não adianta a esquerda hoje, quando a favela descer, a esquerda dizer que não é hora de descer. Porque, na verdade, a favela cansou de morrer. Se não está morrendo hoje de fome por conta da pandemia, né, está morrendo por conta de ações como essas ações da polícia militar. Ou da polícia civil, né, da polícia como um todo. Então, eu acho que, e eu entendo, que o importante hoje, com essa agenda posta pela morte do George Floyd, né, pelo todo o aparelho repressor americano, foi uma agenda que colocou ao mundo, né, o debate do capitalismo, o debate do racismo, o debate como se estrutura essas relações que criaram miséria, que criaram fome. E eu acho que o papel hoje de todas as organizações, como um todo, é somarem, né, a essa luta e entendendo que isso é urgente. Eu acho que para abrir o debate, acho que eu dei conta. E é isso. Muito bom, Jorge. A gente já tem aqui algumas perguntas, alguns comentários, assim, pessoal participando bastante. Antes eu só queria reforçar, né, que para vocês seguirem a gente, a CST, Vamos à Luta, enfim, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E lembrar que esse debate também ele vai estar disponível logo mais também no canal do Combate Socialista no YouTube. Então, fica ligado aí para assinar ali, quem não é ainda inscrito no nosso canal, para se inscrever, que logo mais esse debate também vai estar disponível ali, né? Acessar nossa página, ficar ligado na nossa política em relação a isso. Eu vou ler agora algumas contribuições, algumas perguntas, e daí eu proponho que a gente responda em bloco, né? Caso vocês... Daí a gente vê quem responde primeiro, os dois respondem. Vou dar uma lida assim, nas primeiras perguntas, os comentários que estão chegando. A Laís Sattler, ela enfatizou a importância dessa rebelião negra, inclusive pelo fato de serem principalmente os negros que sofrem, que morrem por conta da pandemia do coronavírus, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. E ela coloca a questão da importância de a gente estar exigindo também centrais sindicais, enfim, da própria UNE, que elas mobilizem realmente as suas bases para estarem indo às ruas também nesses atos antirracistas, para estar construindo essas mobilizações. O Lucas, ele mandou uma pergunta que é qual o papel da esquerda, e acho que vai muito ao encontro do que a Laís colocou, deveria ser para estar contribuindo com essa rebelião negra, né, em curso, como a esquerda poderia auxiliar nesse sentido, né. E a gente tem algumas outras perguntas, como a do Eziel, por exemplo, que ele fala do caso da Universidade Federal do Pará, onde existem vários casos, inclusive recentes, de jovens negros que estão constantemente abordados pela segurança, né, como se fossem suspeitos, inclusive próprios estudantes da universidade estão sendo abordados porque teriam um perfil suspeito simplesmente pelo fato de serem negros, né? E isso ele coloca como uma expressão do próprio racismo institucional. E a questão que ele nos coloca é como fazer para enfrentar esse racismo institucional. A gente tem outras questões aqui, o próprio Luan, por exemplo, falando da questão dos homens jovens negros, enfim, com baixa escolaridade no país, e das próprias condições de vida dessa população. O Celso colocando a questão daquele debate que houve primeiro na Globo News e depois foi reproduzido no Globo Repórter sobre a questão do debate, né, com jornalistas negros sobre a situação nos Estados Unidos, no mundo, e a pergunta que ele coloca, porque ele, inclusive, né, parte desse debate foi sobre a eleição do Obama nos Estados Unidos. Daí a questão que o Celso coloca é por que não basta simplesmente trocar quem governa, mas precisa se modificar as estruturas sociais. Eu acho que, não sei se vocês pegaram, por enquanto, são essas. Daí eu vejo com vocês como vocês preferem fazer as respostas, né, assim, em bloco ou uma de cada vez. Acho que pode ser em bloco, né? Acho que é legal dessa forma, assim. E eu vou ser ousada, eu vou começar. Primeiro, agradecer, né, a participação de todo mundo, né, quem se dispôs a tirar um pouco do seu tempo para acompanhar
o nosso debate. E vou tentar responder, né, as colocações aí. Eu peguei a questão do papel da esquerda, né? Eu acho que o Jorge colocou bem isso, assim, e com o surgimento, né, dos atos organizados pelas torcidas, pelas comunidades, por coletivos negros, se abriu todo um debate entre os ativistas, entre a própria esquerda, se deveríamos ir ou não ir para a rua, né? E, assim, eu opino que a gente até conversou, os companheiros do Rio, com alguns camaradas que organizaram o primeiro ato, né, das favelas no RJ, e um dos organizadores dizia que as favelas tinham consciência que a gente vive ainda um contexto de pandemia, dos riscos e etc., só que era preciso dar um basta, né? Porque é a população negra que mais está morrendo. Desde o início da pandemia, nunca houve, por parte dos governos estaduais ou do governo Bolsonaro, um plano social, políticas públicas que contemplassem as favelas, né? Inclusive, nós da CST abordamos esse tema no nosso site, quem quiser dar uma olhada depois, porque a principal política pública do Ministério da Saúde é que se lave as mãos, né? Ou, no caso de se ter um contaminado, fazer o isolamento social. Só que a gente precisa debater como fazer isolamento social dentro de uma palafita, dentro de um cômodo, né? Como fazer isolamento social se grande parte da população brasileira não tem acesso a saneamento básico? Como fazer isolamento social se nós ainda temos problemas de acessar o auxílio emergencial? Então, foi um basta que as favelas, que as torcidas deram, de ir para a rua, porque, de fato, hoje não existe quarentena geral no Brasil, né? E segue uma flexibilização, ao passo que o Estado simplesmente abandona as comunidades, as periferias, né, os setores mais vulneráveis da população brasileira, e foi necessário dar um basta. E, nesse sentido, o papel da esquerda, na nossa opinião, é estar na rua, é estar na luta. Esse é o método histórico do movimento negro, da esquerda e dos movimentos sociais. A gente não vai garantir quarentena geral com direitos sociais, com água, distribuição de máscaras gratuitas, né? Que toda a rede hoteleira seja colocada à disposição para receber a população negra e favelada que não tem condições de fazer a sua quarentena, certo? Então, a gente precisa estar conectado com esse sentimento, né? De estar na rua, de dar esse basta e de arrancar o nosso direito de fazer uma quarentena com direitos sociais. Porque a gente sabe que a política do governo Bolsonaro e do Wilson Witzel no Rio, ou do Zema aqui em Minas Gerais, é fazer uma higienização racial e social no Brasil. Estão flexibilizando a quarentena em vários lugares. Então, o nosso papel é apoiar essas mobilizações, é ser parte ativa dessas mobilizações, exigindo que as centrais sindicais, que a UNE, que o MNU, que a UNEGRO, convoque também e seja parte dessas mobilizações para a gente conseguir barrar esse genocídio que está em curso, né? Sobre a questão das universidades, o caso da UFPA, a gente sabe que também não é um caso isolado, né? Aqui na UFMG, ano passado, os seguranças, né, que são colocados ali para defender o patrimônio da universidade, bateram e abordaram um jovem negro
que estava na Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia. E isso vai de encontro com o pensamento que o Bolsonaro e o Abraham Traub têm, né, de que a universidade é uma universidade, precisa ser uma universidade para uma elite pensante, né? E isso tem a ver com todo esse histórico de racismo, de cercear a inserção do povo negro dentro de qualquer espaço que não seja o gueto, que não seja a favela, né? E é uma política que as reitorias têm nas universidades, né? De colocar a sua guarda, de colocar a segurança para expulsar a juventude negra dentro da universidade, né? Então, é importante que os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, DCS, em conjunto com os coletivos negros da universidade, respondam a esse tipo de ação, né? Que não deixem passar, né? Que mobilizem, que pressionem para que se tenha uma efetividade dentro da universidade, né? Para não deixar que isso aconteça, né? Para dizer que o lugar da juventude negra, da classe trabalhadora pobre, também é dentro da universidade. Estou me alongando muito, então eu vou deixar aí a outra pergunta sobre a Globo News, a eleição do Obama com o Jorge. Bom, um debate, o debate é importante. Eu peguei algumas perguntas aqui. Eu acho que foi o Luan que falou sobre baixa escolaridade. Eu queria falar um pouco disso antes de falar sobre a questão da Globo News, das mulheres negras e Obama. Luan, existe uma coisa que é importante se debater hoje, e talvez seja o calcanhar de Aquiles, por exemplo, da conciliação, daquele partido que fez a conciliação de classes há muito tempo e se coloca dizendo que avançou muito para o movimento negro. É importante colocar, e aí eu quero ser bem específico, eu vou defender muito as cotas, eu vou defender muito a DER 639, eu acho que a DER 639 possibilitou até que eu pudesse aprofundar a leitura sobre racismo no Brasil, porque eu sou fruto do mestrado em Relações Étnico-Raciais, que é um desdobramento disso, um mestrado que tem no Cefet. Só que é importante falar que isso, além de ter sido uma pauta do movimento negro de muitos e muitos anos, não foi uma pauta do PT, o PT ele implementou, por conta que a conjuntura naquela época empurrou e não tinha como não implementar, lógico. Só que não dá conta do racismo. Se a gente pensar que nos anos de governo do Lula e da Dilma, os índices de assassinato de jovens negros só aumentaram, que os índices de população carcerária negra aumentaram e a miséria social continuou, é importante fazer esse debate porque se uma parte do movimento negro se apoia nisso para dizer que isso é o maior avanço que nós tivemos, a gente acaba deixando de lado o que é mais importante. A população negra, miserável, de baixa escolaridade, que não teve acesso à escola por conta do racismo estrutural, por conta do racismo institucional. Vamos deixar de fora a quantidade de mulheres negras hoje que têm trabalho precarizado, a quantidade de jovens negros que estão sem acesso ao trabalho digno, de qualidade, e que morrem na mão do aparato policial. Isso tudo é um debate importante, né? E aí, qual é a saída para esse tipo de coisa? É o movimento negro revolucionário da rua. Não adianta. Se a gente entender, né, que essas ações institucionais são importantes, mas não dão conta, a gente vai entender do porquê as pessoas estão indo para a rua hoje para denunciar o racismo. Porque não dá conta. É importante,
vou defender sempre. Foi um avanço no campo intelectual do negro, mas o percentual de negros e negras que conseguiram se apropriar disso foi muito pouco, porque na favela continua preto, pobre, favelado, morrendo de fome e morrendo na mão do aparelho policial, por conta do racismo institucional e estrutural que existe no Brasil. Outra coisa que é importante agora para falar estritamente do debate das mulheres negras, que eu mesmo achei muito bom por conta delas estarem sem ponto, e elas falaram do lugar delas e falaram coisas que vão até contra, né, a política do patrão delas. Porque o Ali Kamel, há uns anos atrás, lançou um livro falando: nós não somos racistas, para dizer exatamente que o Brasil é uma democracia racial. Então, o patrão delas, né, que é um dos caras mais poderosos do jornalismo brasileiro, escreve um livro para poder ratificar o racismo estrutural. Olha bem, para falar que nós não somos racistas, porque vivemos numa democracia racial. Esse livro não tem muito tempo. Então, nesse sentido, o marco que elas vão defender também tem limites. Elas vão defender o institucional. Elas vão defender. Teve um momento que uma das âncoras, que eu não me lembro o nome, acho que foi a Aline, ela defendeu rapidamente que isso só ia se modificar nas ruas. Parece que a ficha caiu onde ela estava sem ponto, a ficha caiu, ela começou a falar: não estou dizendo que as pessoas têm que ir para a rua numa pandemia, eu estou falando que nós temos que ouvir as vozes das ruas. Porque é lógico que ela percebeu ali que ela estava fazendo um chamamento que ela não podia sustentar. E nesses marcos do que elas podem sustentar, elas vão defender o institucional. E aí tem que dizer, cara, o Obama, ele não conseguiu cumprir o papel histórico que seria importante nos Estados Unidos. Ele não diminuiu o problema social americano do racismo, ele não diminuiu a quantidade de pessoas negras, e a população carcerária negra nos Estados Unidos é altíssima, e a gente pode discutir a lei de Jim Crow, podemos discutir, naquele filme 13ª Emenda, aquele documentário, isso fica bem claro. É uma política de Estado, ele não diminuiu. Tanto é que estamos aí, estourando um racismo nos Estados Unidos, estourando como rebeldia, como rebelião. Então, assim, por conta das mulheres negras na Globo News, para responder o companheiro a companheira que perguntou, que eu não me lembro o nome agora, me perdoe. Elas tiveram um limite. Foi lindo, foi maravilhoso ver aquelas mulheres negras falando, mas elas têm limite. E o limite delas vai ser o institucional. E lógico que elas vão defender o Obama. Porque na perspectiva daquele organismo, daquela estrutura, daquela instituição, os democratas é a melhor saída para eles hoje. E é isso. Muito bom, então eu acho que a gente não tem mais perguntas, mas a gente tem algumas colocações aqui, né? Eu queria mandar um abraço para o Fernando Carneiro, que é vereador do PSOL lá em Belém do Pará, que está assistindo a nossa live. Então vou dar aqui mais alguns comentários, se vocês quiserem debater depois também. O Bruno Bicalho lembrou, né, que o papel da esquerda revolucionária não é simplesmente ficar assistindo, mas estar participando da luta. O Macaíba também falando da importância da mobilização dos militantes negros e revolucionários, socialistas, enfim. Então, acho que é mais ou menos isso. Assim, o pessoal lembrando também, a Marisa aqui lembrando de como a pauta lá nos Estados Unidos ela conseguiu avançar, né, daquele primeiro momento de uma questão de exigir justiça para o George Floyd, que é algo importante, mas ela conseguiu transpor essa barreira e também se tornou algo de uma exigência econômica, né, de tirar o dinheiro que vai para a polícia e investir em questões sociais, por exemplo, né, e daí a importância também de estar levando em consideração que a gente está vivendo uma crise, já vinha antes mesmo da pandemia, e agora ela se agrava e com certeza vai ser a população negra, a classe trabalhadora, que vai sofrer primeiro, né? Eu acho que é isso, não temos mais perguntas, então acho que posso passar para vocês, se quiserem fazer considerações finais, quiserem comentar mais alguma coisa. A gente pode começar com a Natália. Então, né, passa rápido, né? Quando o debate é bom, passa rápido. Não, assim, sobre
as colocações aí do Bruno, do Macaíba, a gente tem uma concepção, e eu acho que a gente tem um exemplo próximo aqui, né? A gente tem um presidente da Fundação Palmares que é negro, né? Que é o Sérgio Camargo, que disse que o movimento negro é uma escória, né? E qual que é a principal lição que isso deixa para a gente, né? E para outros ativistas negros? É que existem limites na institucionalidade, né? E que a gente não quer fazer parte da Casa Grande, a gente quer destruir a Casa Grande, né? A gente precisa entender que todos os governos, as multinacionais, os países imperialistas se utilizam do racismo como a principal ferramenta para aprofundar os níveis de exploração. Certo? Se utiliza das diferenças culturais, étnico-raciais, de sexualidade, de gênero que a classe trabalhadora possui para nos dividir e para nos jogar um contra os outros, né? E eu digo isso porque foi parte do debate também, né? A galera ficou bastante surpresa por pessoas brancas nos Estados Unidos fazendo um cordão de isolamento entre a polícia, né, e os manifestantes negros, né? E o que isso mostra para a gente? Que é necessário uma unidade entre o movimento de mulheres, o movimento LGBT, outras organizações sociais e políticas para seguir a luta contra o racismo. Mas colocar que o nosso problema de fundo ele é ainda maior, né? A gente chutou a porta das universidades e impôs a implementação das cotas raciais, mas ainda é preciso garantir condições de permanência estudantil, exigir que se tenha guardas com formação antirracista e igualitária dentro das universidades, e que hoje o principal obstáculo para que o racismo caia são os governos capitalistas, no nosso caso é o Bolsonaro, né? E que a gente precisa avançar, né? Seguir as mobilizações que estão ocorrendo para que caia, para impor um governo dos trabalhadores que tenha um programa claro para os negros e negras no nosso país. Então, eu acho que essa é a nossa perspectiva, dizer que o lugar da esquerda é na rua, o lugar dos ativistas negros socialistas é na rua, né? E deixar um convite para quem está nos assistindo e ainda não conhece a CST, mande uma mensagem para a gente acabou de lançar a nossa primeira versão do jornal Combate Socialista digital, tem matérias importantes sobre a rebelião negra nos Estados Unidos, como isso tem se espalhado para outras partes do mundo, e também os diversos debates que a gente tem feito sobre o Brasil. Conheça a CST, se organize conosco para a gente levar adiante a luta antirracista e construir uma alternativa política independente que não aposta as suas fichas apenas na institucionalidade, como se esse fosse o nosso único caminho, né? E o movimento na rua tem mostrado que existe, sim, a possibilidade de obter vitórias e de derrotar esses governos capitalistas. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente aí. Bom, para finalizar, eu queria finalizar com a imagem, talvez uma das imagens
além da imagem da população na rua, né, a imagem na Europa, né, da derrubada da estátua, né, na Inglaterra, de um traficante de escravos na Inglaterra. Eu acho que, além disso, na Bélgica, eles tiveram que tirar a estátua do Leopoldo, que foi um dos maiores genocidas de população negra da história moderna, que está no nível dos grandes genocidas, como Hitler, e eles tiveram que tirar a estátua por conta do medo das manifestações derrubarem. Então, eu acho que entender hoje que nós temos que, na perspectiva, né, da revolução, derrubar esses colonizadores. E aí, qualquer tese que tenha hoje, que seja construída, que hoje estão sendo construídas teses sobre a decolonização do pensamento, eu acho que qualquer tese tem que estar apontada para a revolução, tem que estar apontada para as massas, tem que estar apontada para as ruas. Não tem jeito. Eu acho que a gente só vai conseguir acabar com o racismo destruindo o modelo que criou o racismo. E está diretamente uma coisa ligada à outra. Se o capitalismo se apoiou, né, na acumulação primitiva do capital, as colônias cresceram em cima do aprisionamento, do trabalho forçado de pessoas, né, de seres humanos, e depois disso, o problema que eles criaram com isso, com a invenção do racismo e com o rapto dessas pessoas, eles não deram conta, vai ser na luta, vai ser na rebelião, vai ser na rua que nós vamos dar conta. E aí não tem jeito, né? Não tem como a gente discutir hoje uma tese revolucionária que também não esteja em conformação com esse grito das ruas, que é o grito, né, que é contra o racismo, contra o fascismo, né? Fogo nos racistas, abaixo o capitalismo, né? E eu acho que isso é que fica para a gente, né? E que a gente se encontre na luta. Os companheiros que estão assistindo, eu quero agradecer muito, né? A Natália falou no final aí sobre a questão do jornal, não sei se ela citou que os companheiros que queiram também comprar o jornal, tem a questão da assinatura digital, né? Nós estamos trabalhando com a assinatura digital, que eu acho que é importante, né, colocar, que lá tem toda a nossa política, a política que a gente quer implementar aí na sociedade, né, em diálogo com esse chamamento para todos os movimentos sociais, para as centrais sindicais, a UNE, UBS, todos precisam estar hoje fazendo um chamamento, né, para todos e todas estarem na rua combatendo o racismo, que a gente só vai conseguir derrubar essa chaga do capitalismo, né, essa chaga criada pelo capitalismo, indo para a rua. Eu queria agradecer a todos e todas e dizendo que o debate foi primoroso, foi um ótimo debate que passou rápido, como a Natália falou, né, e espero que tenhamos vários, né, pela frente. Obrigado a todos e todas. Isso aí, muito obrigado também a vocês, a Natália, ao Jorge, a todo mundo que assistiu. Eu acho que é isso, né? Muito importante o debate. Eu acho que vocês deram uma aula aqui pra gente sobre isso. Então, até a próxima. Vamos lá. Tchau.